Que bom estar com você mais uma vez, querido amigo da TV Novo Tempo e também da internet. Nós estamos nesta jornada de leitura da Bíblia, lendo o livro de Jonas, e hoje é Jonas capítulo 3. Jonas tem muitas lições para a gente, como já mencionamos, e hoje vamos ver mais algumas delas aqui no capítulo 3. Ontem vimos, por exemplo, a importância da oração, a oração de Jonas dentro do peixe. Vimos que mesmo quando estamos passando por problemas, dificuldades, lá na escuridão dos peixes da vida, Deus ouve as nossas orações e às vezes até permite que passemos por algumas situações para que possamos aprender e a depender mais dele. Bem, você pode acompanhar-nos em nossas redes sociais, no endereço PR Evandro Fávero, que é o mesmo endereço para o Twitter, para o Facebook e também para o Instagram. E lembrando mais uma vez que você pode também visitar a TV Novo Tempo em seu portal novotempo.com. Vamos orar juntos? Oremos então. Querido Pai, ao ler Jonas capítulo 3, nós queremos pedir a Tua bênção de maneira muito especial para que possamos entender, escutar e ouvir a Tua voz. Rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, o capítulo 3 de Jonas, aqui aparece Jonas pregando aos ninivitas, aparece o arrependimento de Nínive e Deus se arrependendo. Vamos dar uma lida então nesse capítulo? O capítulo 3 diz: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai para a grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Lembrando que ontem Deus conduziu Jonas através do peixe e o depositou, o largou, o soltou na terra, ali na beira-mar, digamos. E ali veio a palavra do Senhor a Jonas, nesse momento, quando o peixe o vomitou sobre a terra. Então, Jonas levantou-se, verso 3, e foi a Nínive. Aqui é um contraste com Jonas capítulo 1, quando Deus o chama. Porque no capítulo 1 diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela. E aí diz o verso 3 do capítulo 1, diz assim: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. E aqui nós temos Jonas se dispondo. Depois de passar por todas essas lutas e tribulações, ele resolveu obedecer. Às vezes nós, seres humanos do nosso século, também somos assim, não é? Nós só obedecemos depois que passamos por tribulações. Só decidimos buscar a Deus depois que passamos por dificuldades. Não espere vir as dificuldades para buscar a Deus, porque pode ser tarde demais. Pode ser que você não tenha mais forças, pode ser que você não tenha mais condições. Então, busque a Deus enquanto Ele está te dando oportunidade. Pastor, mas eu já passei por tribulações. No passado eu passei por lutas, por dificuldades. E agora eu estou aqui preso numa cama devido a um acidente de automóvel. Fiquei paralítico porque bebi muito álcool, saí dirigindo, bati o carro e agora estou aqui. Se eu tivesse ouvido a palavra de Deus que eu conhecia, não estaria aqui. Se eu não tivesse bebido álcool, estaria bem. Agora estou aqui, não há então solução para mim? Sim, há. Claro que há, para todos. Enquanto há vida, há oportunidade. O que estou dizendo é que no ponto em que nós estamos, não deixe piorar. Não deixe piorar. Se você está em cima da cama, sofrendo, porque por causa das suas próprias decisões erradas, não deixe piorar. Da maneira como você está, na situação em que você está, busque o Senhor. Agora você, que talvez é jovem, tem toda a força do mundo, o futuro pela frente, não deixe vir as situações difíceis, não pense que você é dono do mundo, não pense que você é eterno. Os jovens, às vezes, pensam que são eternos, porque não conseguem ver o fim da vida. Busque o Senhor no momento, no ponto em que você está. Disponha-se a ouvir o Senhor e a ir, e não para fugir. Jonas fugiu. No capítulo 1, ele foge cada vez mais para baixo. Lá no capítulo 1 diz a palavra de Deus que ele foge da presença do Senhor para Tarsis.
depois ele foge para Jope, vai descendo, ele desce para Jope, perdão, depois ele desce para dentro do navio, depois ele desce para o porão do navio, e depois ele desce para o fundo do mar, e aí desce para dentro do peixe. Quando nós nos afastamos de Deus, nós vamos descendo cada vez mais. Então aqui Jonas aprendeu, depois de sofrer muito isso, e aqui ele levantou-se e foi. Não para longe, mas foi para obedecer ao Senhor, foi para Nínive. E o capítulo continua dizendo, então, levantou-se, pois, Jonas, foi para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Agora ele obedece e diz, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, pregava e dizia, até em 40 dias, e Nínive será subvertida, destruída. Verso 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais e também cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco. Tanto os homens como os animais clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, que tinha dito lhes faria, e não lhes fez. Bem, aqui nós temos então a definição de Nínive. Diz que ela era uma cidade muito importante diante de Deus. Alguns têm defendido que o verbo hebraico traduzido por era uma cidade muito importante, está no tempo passado, o que dá a ideia de que no momento da história a cidade já tinha sido destruída. Não importa, o que importa aqui é conhecer o conteúdo da história. Diz aqui no versículo 4 que Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia. A cidade demorava-se 3 dias para percorrê-la, diz aqui, né? Então a declaração não quer dizer que Jonas completou a viagem de um dia antes de começar a pregar, quer dizer que ele começou a pregar no começo da sua visita a Nínive. A viagem de um dia em campo era cerca de 32 quilômetros. Mas é claro que aqui, no contexto urbano de uma cidade, Jonas não andava em linha reta sem parar. Ele andava devagar, dando voltas entre os mercados, entre as vielas. Então, esse primeiro dia dele foi um primeiro dia pregando a palavra. Então, demoraria 3 dias para atravessar Nínive, passando entre as vielas e as ruas para poder pregar a mensagem. E a mensagem era, em 40 dias e a cidade será destruída. A mensagem era curta, a mensagem parecia ser incondicional, um grito de desgraça. Mas o povo se arrependeu. Diz a Bíblia, no capítulo que lemos, que eles vestiram-se de saco e cinzas. Eles creram em Deus. O povo de Nínive aceitou as palavras de Jonas como uma mensagem de Deus e ficou grandemente preocupado com o perigo que corria. Quando agrupados, os semitas sempre foram facilmente influenciados e um homem com a aparência de Jonas, clamando, solitário, provavelmente atraiu multidões e os perturbou. Mas o fato é que eles acreditaram. Eles ouviram a voz de Deus. Aqui, sem dúvida, temos a influência do Espírito de Deus. Inclusive o rei de Nínive diz, né, também tomou parte no jejum, tornou oficial um jejum em todo o país, vestiu-se também de saco, como os outros, e começou a implorar misericórdia. Assentar-se sobre as cinzas, se vestir-se aí de saco, era uma maneira de declarar arrependimento, uma maneira de declarar
de que a situação era grave, que havia grande perigo e que eles estavam então agora mudando de atitude, arrependendo-se por seus pecados. Sabe que a receptividade do povo foi transformada em um ato de coisa comum entre os povos semitas para um ato de consagração, arrependimento, mudança de vida. Pode parecer estranho aos ocidentais que os gritos dos animais famintos, intencionalmente acrescentados aos do povo, mas os orientais consideravam-os como coisa essencial. Então os animais também foram cobertos com panos de saco e cinza, etc. O que eles estavam dizendo é que eles estavam dedicando a vida deles e tudo que eles tinham, os animais eram também considerados parte da fortuna, a Deus. Ou seja, e Deus muda, no final ele se arrepende do mal. Esse arrependimento do mal simplesmente quer dizer, não é o mesmo arrependimento humano, em que Deus não sabia o que estava fazendo, não, simplesmente quer dizer Deus mudou a sua decisão. Isso significa que quando nós nos arrependemos de nossos pecados, quando nós nos convertemos, que significa uma mudança de atitude, Deus nos perdoará. Deus não quer destruir. No seu coração, no âmago do seu ser, está o perdão. Deus ama perdoar, Deus ama salvar. O próprio Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, não necessitamos temer se Cristo está conosco e se nós estivermos com Ele. Nesta tarde, nesta manhã, nesse momento, nesse dia, eu quero orar por você. Quero buscar a Deus junto contigo, para que, confessando os nossos pecados, para que Deus também nos perdoe, para que Deus nos transforme. Vamos orar? Querido Pai, vimos que o desejo de Deus não é destruir. O desejo dele é salvar. Ele nos salvou quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele nos transformou e pode ainda hoje nos transformar. Por isso entregamos tudo o que temos e tudo o que somos nas Tuas mãos, para que o Senhor mude a nossa vida e nos transforme em uma nova criatura. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembre-se, nós somos reavivados por Sua palavra.